Questão 7. Uma fábrica produz certo produto a um custo de R$ 300 por unidade produzida, além de R$ 32.000 de custo fixo. Esses produtos, depois de prontos, são comercializados por R$ 550 a unidade. A alternativa que corresponde à função que representa o lucro líquido dessa empresa é. Então, a questão, ela esclarece que a fábrica produz um certo produto e que na elaboração, na produção desse produto, existem custos fixos e custos variáveis. Vamos lá. O primeiro valor que ele colocou é que existe um custo de R$ 300 por unidade. Então, quando eu falo um custo de R$ 300 por unidade, isso significa tratar-se de um custo variável. Se eu produzir uma peça, 300 vezes 1. Se eu produzir duas peças, 300 vezes 2. Se eu produzir X peças, 300 vezes X. Além desse custo de R$ 300 a unidade, que tratar-se de um custo variável, existe, segundo o texto, um outro custo da ordem de R$ 32.000, que ele mesmo, o autor da questão, tratou de dizer ser um custo fixo. Ou seja, independente ao fato de estar produzindo ou não, esse custo vai existir. Outra informação é que existe um produto sendo vendido. E, segundo ele, a venda é no valor de R$ 550 a unidade. Em outras palavras, da mesma forma como existe custo variável, então nós vamos ter aqui a chamada receita variável. Porque quando ele fala que é 550 a unidade, significa 550 vezes 1, 550 vezes 2, caso eu venda 2 unidades. Se eu vender 3 unidades, 550 vezes 3. Se eu vender 4 unidades, 550 vezes 4. Se eu vender X unidades, 550 vezes X. Muito bem. Nós temos que calcular o chamado lucro. E do ponto de vista financeiro, lucro é a diferença entre a receita e a despesa. Perfeito? Receita é aquilo que eu recebo proveniente de vendas. E despesa é aquilo que eu gasto em decorrência da produção do produto. Então, quando eu faço a diferença entre a receita e a despesa, eu tenho o chamado lucro. No nosso exercício, nós vamos dizer assim, ó, nós vamos chamar de X a quantidade produzida e vendida. Ou seja, tudo que eu produzo, eu vendo. Então, não corro o risco de produzir uma quantidade X e vender uma quantidade inferior a X. Ok? Eu produzo e vendo. Quantos? X unidades. Então, agora nós vamos montar a nossa receita. Muito simples. O valor da receita será o valor da venda de uma unidade multiplicado pela quantidade vendida. Então, a receita será 550 vezes X. Se eu produzir e vender uma,
550 vezes 1. Se eu produzir e vender 2, 550 vezes 2. Eu estou produzindo e vendendo X unidades, 550 vezes X. Muito bem. Agora vem a nossa despesa. A nossa despesa ela é composta de uma parte fixa de R$ 32.000. Vamos marcar aqui, R$ 32.000, mais uma parte variável de R$ 300. Como essa parte é variável, ela é semelhante à receita. 300 vezes 1, 300 vezes 2, 300 vezes 3, 300 vezes X. Isso quer dizer, então, que o nosso lucro será 550x, simbolizando a receita, menos, muita atenção agora, menos a despesa, que é de 32.000 mais 300x. Veja como é importante a presença do parênteses aqui, por causa do menos aqui da frente. Então, agora nós vamos ter o lucro como sendo 550x, menos com mais dá menos, 32.000, menos com mais dá menos, 300x. Ora, 550 tirando 300, sobram 250. Então, o lucro será de 250x menos 32.000. Fica fácil perceber que essa fábrica tem que produzir uma quantidade considerável, porque como eu tenho esses 32.000 aqui, para ela ter lucro, ela tem que produzir um valor superior a esses 32.000, né? No nosso caso, a resposta da questão estará na alternativa letra B, 250x menos 32.000. Portanto, questão 7, resposta alternativa B.